não. 862.415 irlandeses rejeitaram com esta simples palavra o Tratado de Lisboa. Um não que afeta assim o futuro de mais de 490 milhões de cidadãos em 27 Estados-membros e lança a União Europeia em mais uma crise institucional. Agora é a vez dos líderes políticos perguntarem porquê? E, sobretudo, porquê num país reputado pelo seu europeísmo? Uma das razões foi a neutralidade. Foi isso, a neutralidade, e também que perderíamos a nossa independência se nos integrássemos mais na Europa. Não percebo lá muito bem o tratado, por isso decidi não votar. As coisas agora estão um bocado confusas, não é? Penso que cabe, provavelmente, ao governo tentar alcançar uma certa clarificação por parte dos líderes europeus. Mas agora está tudo uma confusão. Não nos deram informação suficiente. Essa foi uma das razões. Queríamos um pouco mais de informação. Quero dizer, como é que podemos acreditar no que nos dizem depois de tantas mentiras que nos contaram nos últimos anos? Para o vice-editor do Irish Times, tanto Dublin como Bruxelas subestimaram o poder de colocar o debate sobre o futuro da Europa nas mãos do povo e sobreestimaram a sua própria credibilidade. 2 semanas antes do referendo, o antigo primeiro-ministro, durante 11 anos e até este ano foi responsável pelo país, respondia em Dublin sob juramento, no quadro de um inquérito policial. E as pessoas na audiência riam, literalmente, das respostas que dava. Não tínhamos um ambiente propício a dizer confiem em nós, nós somos os bons. Não se preocupem com o tratado, nós não vos iríamos mentir, pois não? Obviamente, não era uma mensagem lá muito positiva. E o mais grave é que eles não perceberam isso, nem na altura, nem agora. Falta de comunicação, falta de confiança, arrogância política, qualquer que seja a análise a posteriori, a realidade é que a Irlanda é atualmente a ovelha negra da Europa. A ovelha negra de todos aqueles que acreditavam que o Tratado de Lisboa seria ratificado pelos 27 até ao final do ano. Patrick McMahon votou a favor do Tratado de Lisboa, mas antes, este responsável regional da Associação Irlandesa de Agricultores recebeu do governo a garantia de que seriam protegidos nas negociações da Organização Mundial do Comércio. E é o que é preciso fazer para cada grupo, diz. Temos de lutar pelos interesses dos agricultores. É esse o nosso trabalho. Cada um tem os seus interesses. Os nossos estão interligados com a burocracia europeia. E a OMC é um assunto importante. Os pescadores, por exemplo, têm outras questões, como a pesca e as capturas ilegais ou o preço do petróleo. Mas a melhor forma de fazer face a tudo isto é dentro da Europa. A resposta da Europa deve ser mostrar a todos os interessados que eles não foram esquecidos. And a feeling that we're not just being left out there. As docas de Dublin hoje não têm nada a ver com o que eram há 30 anos. Os velhos armazéns e fábricas deram lugar a edifícios modernos, símbolo da pujança económica daquela que foi apodada de Tigre Celta. Uma explosão económica que atraiu milhares de trabalhadores estrangeiros, sobretudo mão de obra vinda de países mais baratos, como a Polónia ou a Letónia, por exemplo. Uma situação que assustou o maior sindicato irlandês. A maioria dos seus membros votou contra o Tratado de Lisboa, preocupados com os seus direitos sociais. O tratado deixa-nos numa posição em que podemos ser confrontados com um grande problema de mão de obra barata, a menos que consigamos negociar um compromisso específico para as nossas preocupações, avançaremos para uma Europa do comércio e da empresa, onde haverá cada vez menos a Europa social à qual aderimos. Muitos acusam o Tigre Celta de não demonstrar a sua gratidão à União Europeia, que desde 1973 lhe versou milhares de milhões de euros em subsídios. Uma acusação que os empresários refutam, dizem que foi o baixo nível da IRC que fez o sucesso do país e argumentam que o Tratado de Lisboa lhes quer retirar também esse benefício fiscal. Uma amálgama que os defensores do texto tentam desmistificar, mas não é fácil, como também não é fácil saber o que se passará a seguir, admite o diretor de campanha do Sinn Féin, que apelou ao não no referendo em nome da neutralidade irlandesa. As regras dizem que o tratado não pode avançar sem a ratificação dos 27. O que me preocupa é que alguns líderes europeus começam a dizer que, se houver um segundo referendo, ele deve ser sobre a continuação da Irlanda na União Europeia.
Ninguém no campo do não quer a Irlanda fora da União. E a ideia de fazer um novo referendo é profundamente antidemocrática. É aumentar ainda mais o déficit democrático que já existe entre a Irlanda e a União e dentro da própria União em geral. Os defensores do texto argumentaram inúmeras vezes que o Tratado de Lisboa tornaria a Europa mais democrática e não menos. Mas também disseram que o tratado não era negociável. O ministro irlandês dos Negócios Europeus admite que a solução não é fácil. É um desafio para a Irlanda, é um desafio para a Europa. Estamos perante uma encruzilhada, um ponto muito importante do desenvolvimento da Europa. A mensagem do povo irlandês é muito clara, mas o raciocínio subjacente a essa mensagem não é assim tão linear. Sabemos que houve várias questões que se levantaram durante a campanha e que tiveram um certo impacto na forma como os cidadãos veem o tratado. Sabemos, por exemplo, que entre as pessoas que votaram não há um sentimento muito positivo face à Europa e elas sentem que podemos renegociar tudo. Mas renegociar tudo a 27 não é realmente uma opção. A Irlanda mudou, é certo, e isso vê-se também nas pequenas coisas. Há 10 anos, encontrar um curso de salsa em Dublin era impensável. Hoje, Joshua Meshi não para de receber alunos. Para o coreógrafo, os políticos não estão a conseguir seguir o ritmo da música do povo. O não. Toda a gente ouviu falar do não, toda a gente fala e vai continuar a falar do não. É uma falta de respeito para com os cidadãos europeus, não só para com os irlandeses. Estou convencido de que se dessem a mais europeus a possibilidade de votar, eles votariam não. Não é só a Irlanda, e não venham dizer que a Irlanda é ingrata, porque não é verdade. A Irlanda tem muita gratidão face à Europa. A Irlanda ama a Europa, porque sem a Europa muitas coisas não teriam mudado. Mas os decisores, os políticos em Bruxelas, aqui e em todo lado, deviam perguntar-se por que é que as pessoas estão assim tão preocupadas. Os defensores do tratado, esses, estão preocupados com o futuro da Europa, mais ainda depois da ameaça do presidente da Polónia de não ratificar o texto e das hesitações da República Checa. Tudo indica que o Tratado de Lisboa tem ainda pela frente um longo caminho a percorrer.